luz, sejam todos muito bem-vindos. É com uma grande honra fazer mais uma live e desta vez com um tema muito bonito, neurociência, com um excelente convidado, com o Sr. Tadeu Antunes. Eu vou fazer-lhe então um convite. Para quem estiver a assistir, agradeço que partilhem esta live enquanto eu convido o Tadeu, partilhem a live, vai ser muito bom. Eu estou a aceitar, Tadeu. Este Instagram gosta sempre de pregar partidas. Enquanto isso, vão partilhando. Temos aí o botãozinho que parece um balãozinho. É só partilhar. Ora, vamos estar tendo paciência, respirando, enquanto esperamos que o Instagram deixe o Tadeu entrar. É sempre mais desafios. Enquanto isso, vão pensando nas perguntas que querem fazer ao nosso convidado. Vamos tendo sempre desafios. Boa noite, Tadeu. Muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Marta? Tudo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. E vamos, né, nessa parceria aí com a Marta, ver se a gente traz um pouco mais de conhecimento para vocês, coisas úteis, né, que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês. E com certeza vai ser bem bacana. Olha, antes de começarmos, como eu gosto sempre, e nós que fazemos parte da comunidade Escola para a Vida, nós antes de começar, seja o que for, fazemos uma pequenina respiração. Topas? Vamos lá. Então vá. Para ti e para quem estiver lá em casa, peço que se coloque em uma posição confortável, coluna alinhada e simplesmente feche os seus olhos. Observe o corpo, o que é que ele diz, a respiração, os pensamentos. Observe. E agora vou pedir para fazermos 2 suspiros, em que inspiramos e soltamos um ar na expiração. Vá lá. Inspira. Ah. Inspira. Ah. Mantendo os olhos fechados. Relaxa a tua testa, os teus olhos, as bochechas, a boca, a zona do queixo. Relaxa também os ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos. Relaxa a coluna, toda a coluna até a base. Relaxa as pernas, os pés, todos os dedos dos pés. E vou agora dar início a uma contagem
que é chamada respiração coerente, mantendo esse ritmo. Inspira em 2, 3. Expira em 2, 3. Inspira em 2, 3. E expira em 2, 3. Inspira em 2, 3, 4. Expira em 2, 3, 4. Mantendo esse ritmo na inspiração e na expiração, um ritmo lento e suave. Agora vou pedir que levem a vossa atenção para os vossos pensamentos. Inspirando e expirando, mantendo sempre esse ritmo. Se aparecer algum pensamento, não se agarrem a ele. Não julguem, apenas acolham. E se ao perceber que agarrou o pensamento, que nutre esse pensamento, nesse mesmo momento, agradece e regressa com a atenção à respiração. Vão tentando sempre ser o simples observador, observando os pensamentos, inspirando e expirando. E vão percebendo que os pensamentos vêm e vêm e vão com mais facilidade. Agradeçam este momento, deixando a respiração voltar ao seu estado natural e no seu tempo. Podem dar uma boa espreguiça dela e abrir os olhos. E então, como se sentiram lá em casa? Vão pondo aqui comentários. E bem-vindos mais uma vez a todos que estão lá em casa. E agora vou aqui apresentar aqui o nosso querido Tadeu Antunes. Que te apresentes um pouco, fales um pouco de ti. Meu nome é Tadeu Antunes. Eu conheci a Marta num grupo que nós temos em comum, uma aula que nós fazemos todas as segundas-feiras aqui no Brasil. E a gente acabou fazendo uma parceria. A gente participa hoje de um grupo que tem o objetivo de auxiliar as pessoas, né, que foram atingidas, né, pela enchente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. E fora isso, a gente tem essa afinidade de querer ajudar o outro, de trazer informações que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, trazer cura, né? Porque todos nós temos partes nossas a serem curadas e a gente vem sem manual de instrução, então a gente precisa, né, de pessoas que nos levem para esse lugar, né, onde a gente precisa ser curado, e a Marta é uma dessas pessoas,
E eu espero também, com alguma informação hoje, trazer para vocês algo que seja prático na vida de vocês, e além do conhecimento teórico. E a nossa escola para a vida, ela fala muito de hábitos, né? Então, nós somos resultado disso. Então, nós criamos os nossos hábitos e os nossos hábitos criam a nossa vida, né? Então, é muito comum a gente atribuir uma pessoa que tem sucesso a sua habilidade, né? O seu dom natural. Mas a gente se esquece dos hábitos, né, dessa pessoa. Então, um músico, um atleta, né, que tenha um diferencial aí na área onde ele atua, com certeza ele tem hábitos que sustentam, né, esse diferencial que ele tem. Não é só o dom. O dom é importante, mas os hábitos, né, é que constroem a nossa vida. Mesmo. Olha, vou começando aqui um bocadinho no nosso tema, não é? Eu entendo muito pouco mesmo. Vamos aqui falar um pouco da neurociência, e compreender aqui um pouco como é que funciona o nosso cérebro. Portanto, eu posso começar logo pela primeira pergunta: o que é a neurociência? Porque eu não sei e quem lá está em casa, quem poderão não saber também. Então, Marta, antigamente nós tínhamos o médico clínico geral, né? Lá no tempo dos nossos avós, ele cuidava de tudo, né? Do corpo todo, do mental e tal. Aí ele foi segmentando a área da medicina com o passar do tempo. Então veio o médico que cuida, né, da parte de ortopedia, quando você quebra né, um membro, um osso. Veio o médico que cuida né, só do seu estômago. Tem o médico que cuida só do câncer, né, o oncologista. E tem uma linha que é mais recente, que é a neurociência. Então, para estudar o nosso cérebro. E então, isso é uma coisa mais difícil de você ver, porque de você mapear, talvez por isso é uma ciência nova, né? Então, você via lá uma quebradura, você tinha como tirar uma radiografia, você via. Agora, o nosso cérebro é mais complexo, né? E tem parte que é só energética. A gente não consegue visualizar e chegar a uma conclusão com tanta facilidade, sabe? Como o olho que está irritado, como a conjuntivite, né? O oftalmologista, como o ortopedista que conserta um braço que quebrou. Então, é uma ciência nova e, basicamente, o nosso cérebro ele produz quatro principais neurotransmissores, né? Que é a ocitocina, a dopamina, a serotonina e a endorfina. Então, o que a gente sente é basicamente como que está fluindo esses neurotransmissores no nosso cérebro. Então, a neurociência ela estuda muito isso. E ela estuda também aquilo que nos traz uma satisfação mais a longo prazo. Então, não só o prazer imediato. O prazer imediato a gente já sabe, né? Então, o açúcar, a bebida, a droga, sexo, né? Então, isso é chamado de hedonia dentro da neurociência. E só que esse tipo de prazer, ele se esgota rápido. Então, quando tipo assim, você come açúcar, ele te dá um, ele te dá um momento de prazer, mas em seguida você volta para uma linha abaixo do que você estava. Então você está deprimido, você come o açúcar, sobe, mas desce abaixo do que você estava. Você come novamente o açúcar, ele volta, sabe? Então fica nesse zigue-zague e ele não é uma coisa que se sustenta. E então faz com que você repita a mesma dose daquela substância para ter aquele prazer, só que cada vez você vai precisar de uma dose maior daquela substância. Então, vamos falar do açúcar. Então, você come açúcar, o seu cérebro produz serotonina. O seu cérebro tem 5 receptores para o açúcar, tá? Para produzir a serotonina. Só que o seu cérebro reconhece que ele está num meio muito rico de açúcar. Então, o que ele faz? Ele desliga um receptor. Então, aquela quantidade de açúcar que você comia não vai mais te dar aquele prazer. Você vai ter que comer uma quantidade maior.
Aí, se você continua alimentando com açúcar, né, esse prazer, ele desliga mais um. Então, por que que a bebida você tem que aumentar também a dose? Então, tipo assim, quem nunca bebeu, toma um copo de cerveja, né, ele já sente, né, o adolescente. Agora, com o tempo, ele vai precisar de uma garrafa, com o tempo, ele vai precisar de duas, com o tempo, ele vai precisar de bebida destilada. Então, ele vai ter que sempre aumentar aquela substância para atingir o mesmo nível de satisfação. Então, isso se chama perfil hedônico, sabe? Desculpa, chama adaptação hedônica. Então, o seu cérebro ele se adapta a um nível de prazer que ele pode te dar. Então, o nosso cérebro ele não foi programado para você viver em prazer o tempo todo. Então, tipo assim, é impossível, sabe? Aquela sensação da pessoa que usa droga, que come muito açúcar, ela te dá um prazer, mas o seu cérebro não é programado para manter aquilo. A gente gostaria que fosse uma linha contínua, né, sempre com aquele nível de prazer, mas não, a gente não consegue. Então, justamente por causa disso, né, os receptores daquela substância, eles vão se desligando. E você vai precisar sempre de uma quantidade a mais. E isso é chamado de hedonia, né, na neurociência, que é esse prazer imediato que a gente tem. Então, você tem um prazer nessas substâncias, então o nosso cérebro ele não se vicia em determinada coisa. Então, tipo assim, determinada pessoa é viciada em droga, a outra em álcool, a outra em açúcar, a outra em sexo, mas todo mundo, no fim, é viciado na serotonina e na endorfina, que é a substância que é usada para liberar essa substância, né, que causa essa sensação de bem-estar. E essa adaptação dos receptores que vai acontecendo, a pessoa vai deixando de ter prazer, se chama anedonia. Então, a hedonia é você sentir o prazer. A anedonia, ela te leva para esse repetir o prazer, te leva para a anedonia. Então, tipo assim, eu acho que a gente já experimentou isso quando a gente compra um carro novo, né? Então, né? Mas passou um período, você volta, aquilo não significa mais nada para você. Aquela casa que você sonha, né? Também, com o tempo, você vai morar lá, no começo você curte. Então, a neurociência diz que esse período, ele varia mais ou menos de 3 a 6 meses, esse prazer que você sente, por conta da hedonia. Então, tipo assim, imagina que morreu a pessoa que eu mais amo. Primeiro, deixa eu falar para você um pouquinho sobre perfil hedônico. Perfil hedônico seria mais ou menos a sua capacidade de ser feliz. Então, eu imagino que o meu seja 7, só como exemplo. Então, morreu a pessoa que eu mais amo. Ele vai cair para 4. Tá? O meu grau de felicidade, eu vou ficar deprimido, vou curtir meu luto e tal. Mas o que acontece depois de 3 a 6 meses? Ele volta para o 7. Aí eu ganhei na loteria. Vou viajar ao mundo, realizar todos os meus sonhos. Ele vai para o 7, ele vai para 10. Mas o que acontece depois de 3 a 6 meses, ele volta para o 7. Então todos nós temos um perfil hedônico independente do que acontece lá fora, que se mantém. E aí a neurociência, ela se empenha em tentar aumentar esse nosso perfil hedônico. Então não é o açúcar, não é o carro novo, não é a casa nova, não é nada disso que nos dê prazer imediato, sabe? E aí a gente vai lá no estoicismo, que é uma filosofia, e a neurociência pegou duas palavras deles, que é a eudaimonia e a ataraxia. Essas palavras trazem em si não o prazer imediato, mas é um conceito para realização. Sabe aquele negócio assim que te realiza? Você sabe que é um anseio do seu espírito. Então, tipo assim, a Marta como terapeuta, eu acredito que quando um cliente, né, chega para ela e ela sente que ela ajudou a pessoa, que ela tirou a pessoa de uma mágoa, de uma parte que ela precisasse ser curada há anos, ela trouxe essa libertação para essa pessoa, é isso, né? Então, aquele sentimento de realização. Então, se seria a eudaimonia ou a ataraxia, né? Que vem lá da linha do estoicismo. Em contrapartida, a hedonia. Então, a hedonia é um prazer imediato
E essa ataraxia, a eudaimonia, é o prazer constante, é uma linha mais plana, né? Sem ser sazonal, ficar subindo e descendo. Então ela te traz essa realização. Então, O equilíbrio, não é? Aqui o e, equilíbrio. então, e a gente não foi, o nosso cérebro, ele não foi programado para ter esse prazer, como a gente falou, né? Então, os altos e baixos, ele é normal, natural, ele faz parte da nossa natureza. Então, uma pessoa que só busca o prazer, né, buscando coisas lá fora, sem olhar para dentro, sem buscar, né, o que o seu espírito quer, o que te realiza de fato, ele não alcança isso, sabe? Fica sempre um vazio. E isso aqui me lembra também uma história que teve vários, falando aí só do mundo do rock, tá? Então teve vários cantores, né? Então foi o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, o Kurt Cobain, que foi vocalista do Nirvana, e por último essa Amy Winehouse, né? Que pintava o olho lá. Quem mais? Tem o Jim Morrison, que foi vocalista de uma banda que chama The Doors. O que todas essas pessoas têm em comum é que elas morreram com 27 anos, né? Todos esses músicos. E então eles tinham fama, juventude, dinheiro, beleza, sabe? Tipo assim, tudo que a mídia que você precisa, né? Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, eles tinham tudo junto. E direto ou indiretamente eles se mataram, né? Com 27 anos. Então, essas coisas que a gente busca lá fora não nos traz, né, esse preenchimento. E aí, em contrapartida, voltando a falar do estoicismo, que ele tem uma linha bem paralela aí, né, à neurociência, aí tem uma história do estoicismo que é do Diógenes. Então, é uma pessoa que tinha condições de viver muito melhor, mas ele abriu mão de tudo. E ele vivia assim na rua, né? Ele tinha um barril, né? Deitava o barril e vivia dentro do barril lá. E nessa mesma época teve o Filipe, né? O rei Filipe, que foi muito famoso, que dominava, né, uma grande parte do mundo. E o filho dele era Alexandre o Grande, né? Que era filho do Filipe, desse rei. E isso é história, tá? Não é história com H, não é historinha não, é o que aconteceu de fato. Então, Alexandre o Grande, ele ampliou mais ainda o reino, então ele era, assim, sabe, todo poderoso da época. E ele ficou sabendo dessa sabedoria, né, que o Diógenes tinha, que ficou famosa. Ele podia viver melhor, mas ele vivia com o mínimo, né? Hoje a gente chama aí do minimalismo, e aí ele procurou o Diógenes. Aí ele chegou lá, né, com o seu exército todo, e diante do Diógenes, que morava no barril, e falou para ele, né, falou assim, eu sou Alexandre o Grande, né, e eu tenho muito poder, né, eu domino, né, vários países, tal. Aí o Diógenes respondeu para ele, né, falou assim, e eu sou Diógenes, né, e isso me basta. Então, tipo assim, o que eu sou em essência me basta, eu não preciso do seu poder, do seu reino, do seu exército, né? Ele falou, eu sou Diógenes e isso me basta. Então, o que nos preenche é esse algo interno, sabe? Então, não é o dinheiro, não é a fama, né? Como a gente falou do pessoal dos astros do rock. Aí continuou o diálogo. Aí o Alexandre o Grande falou para ele, né? Falou assim, Diógenes, né? O que você quiser eu posso te dar, né? Eu tenho todo o poder, né? Assim, toda a riqueza, né? Hoje a pessoa mais rica, mais poderosa que existe. O que você quer, né? Para mim conhecer um pouco da sua sabedoria, tal, tal, tal. Né? Aí o Diógenes olhou para ele e falou assim: eu gostaria que você fosse um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, porque você está na frente do meu sol. Eu só quero tomar sol, né? Aí, tipo assim, você não precisa de nada lá fora. Aí os soldados, né, lá do Alexandre o Grande queriam dar uma reprimenda, né, lá no Diógenes. Aí o Alexandre falou para eles, né? Falou, não, deixa ele. Se eu não fosse quem eu sou, eu gostaria de ser o Diógenes. Então, tipo assim, se eu conseguisse abrir mão, né, de toda o meu poder, minha riqueza, né, desapegar desse ego, eu gostaria de ser ele.
Porque a busca hoje é essa, né, da felicidade, de você buscar o que te completa, né, o que te preenche, a paz, né, isso é a verdadeira paz, né? Então, essa história do estoicismo, né, mas ela também é usada na neurociência para colocar, né, que a neurociência busca isso. Esse estudo da felicidade, e em Harvard, um dos estudos mais, uma das academias lá da faculdade, né, da universidade mais procurada é sobre felicidade. Então, tipo assim, até 20 anos atrás, não se falava muito sobre isso, sobre felicidade, né? Era mais esse negócio mesmo do consumismo, do poder, do poder econômico, mas de uns 20, 25 anos para cá, a busca é muito grande. Então, assim, anualmente, né, vê a psicologia positiva e muita coisa voltada para essa linha, de nos trazer essa felicidade mais constante, né? Porque a gente já descobriu que aquele caminho antigo não existia, né? Tipo assim, felicidade é você ter sua casa, seu carro, tudo bem. Isso aí é importante. Dentro da psicologia, a gente vê lá a pirâmide de Maslow, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter, satisfazer nossas necessidades básicas de alimento, de teto, né? As necessidades básicas. Depois vem a necessidade de segurança, e aí depois a espiritualidade está lá em cima. Então, a gente tem que buscar mais esse nível. Então, hoje em dia, se morre 3 vezes mais por problemas de obesidade do que por fome. Então, na década de 70, né, a gente falava muito da fome na África, né, em países assim, subdesenvolvidos. Hoje o problema não é a falta de alimento, é o excesso, né? E o excesso de alimento industrializado, né, processado. E então o alimento ele tem bastante a ver também, né, com a neurociência. Nós temos 4 classes de alimento, que é o biogênico, que é o alimento germinado. Nós temos o bioativo, que é o alimento cru, né, frutas, legumes, verduras. Temos o bioestático, que é o alimento que foi cozido ou processado. E temos o biocídico, que é o que mata nossas células. Então, o primeiro, o biogênico, vitaliza nossas células, traz vida para ela. O bioativo, o alimento cru, também, né, mantém um nível menor, mas mantém a célula viva. O bioestático, né, que é o cozido, ele mantém a célula ali viva, mas ele não vitaliza ela. Então, e o biocídico, ele mata a célula, né? Então, são a comida processada. E o nosso cérebro, ele tem também uma conexão com o alimento, né? Então, a gente precisa de triptofano, que tem na banana. Então, o nosso cérebro, ele produz a serotonina, mas para produzir a serotonina, ele precisa do triptofano, que tem na banana. Hoje em dia está muito em moda a farinha de banana verde, né? Que a banana verde, ela tem mais essa substância. E amêndoas, enfim, o selênio. A gente tem que alimentar o nosso cérebro também com esse alimento físico, né? Mas não se esquecendo também da nossa parte emocional. Então a gente se alimenta do que a gente coloca no prato. A gente se alimenta do que nós colocamos no nosso prato, mas a gente se alimenta também do que a gente vê, do que a gente ouve. Então, tipo assim, se você só vê noticiário, né? E só tragédias, você foca muito no negativo, você vê sempre o copo meio vazio. Então isso aí não é legal também, né? Para o nosso cérebro, ele vai produzir mais cortisol, adrenalina. Eu falei dos hormônios do bem, né? Que é a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. E os hormônios do mal, entre aspas, é a adrenalina e o cortisol, né? Que sobe a nossa pressão, mexe com o sistema imunológico. E voltando assim também, para passar um conceito para vocês, que no nosso corpo, na natureza, não existe nada ruim. Então, tem muito essa linha, né, dos orientais,
Não tem a figura, para eles não existe assim a figura de Deus e do diabo, né? Como a gente tem em alguns lugares do Ocidente, a maioria. Tudo é natural. O problema que causa o excesso, a desarmonia. Então, o cortisol e a adrenalina, eles são úteis. Então, tipo assim, se um bicho ia nos pegar lá, né, você tinha que correr, você tinha que, né, fugir. Então, a adrenalina e o cortisol entra aí, ele te motiva, ele te dá um start para você fazer o que tem que ser feito. Né, o cortisol e a adrenalina. O nosso corpo produz naturalmente, normalmente, e é saudável. O problema é quando ele fica o tempo todo. Então, tipo assim, uma zebra, ela tá lá na África, o bichinho tá lá pastando. Aparece um leão, aí o que que acontece? Ela tem que sobreviver. Então, o organismo dela dá uma carga de cortisol e adrenalina, ela evacua, né, para ficar mais leve, o sangue, né, vai para as patas para ela poder correr e, enfim, e ela faz tudo para sobreviver. Aí, a hora que ela olha, ela sai correndo. A hora que ela olha para trás, que ela vê que o leão ficou lá atrás, ela relaxa, senta na sombra de uma árvore. O nosso corpo não é diferente. Então, a gente tem essa descarga de adrenalina e cortisol para ter uma atitude diante de uma ameaça, de alguma coisa. Só que hoje a ameaça não é real, não é o leão. A ameaça hoje é a perda do emprego, é o medo do Covid. E o que, que acontece? A gente não para embaixo da árvore, igual a zebra, para descansar. A gente fica 24 horas, né, nesse ciclo. E então hoje a gente tem muito recurso, assim, do ponto de vista financeiro, de facilidades na vida, mas a gente tem menos qualidade de vida. A gente é menos feliz, não feliz a gente é mais feliz do ponto de vista da hedonia, do prazer, mas é menos feliz do ponto de vista da ataraxia, do preenchimento do espírito. Então, para vocês terem uma ideia, há 100 anos atrás, o rei vivia lá, 100 anos atrás. E hoje tem uma pessoa que mora numa comunidade, né? Eu não sei se em Portugal o termo também é esse. Comunidade é o bairro mais pobre lá da cidade, que a gente chama de favela, né? Hoje é comunidade. E então, tipo assim, o rei de 100 anos atrás, ele vivia com menos recursos do que uma pessoa que mora hoje na comunidade, no bairro mais pobre da cidade. Porque o rei, ele não tinha luz elétrica, ele não tinha esgoto, ele não tinha água potável, ele não sabia o que era uma torneira. Então, aquecedor, nem falar, né? Carro. Então, enfim, hoje a gente tem de tudo. E como a gente falou antes, as pessoas hoje não morrem de fome, morre 3 vezes mais gente por obesidade do que por fome. Mas isso não nos trouxe, não acresceu nossa felicidade. Então, se a gente pegasse um termômetro e medisse o nível de felicidade lá atrás desse rei, era maior do que o nosso hoje. Assim como os nossos avós, né, e os nossos antepassados, eles tinham menos recursos, acesso a menos prazer, mas o corpo deles funcionava dentro. Então, tipo assim, eu não sei se vocês já viram cenas assim, mas há 50 anos atrás, a roupa era lavada no rio, então também não tinha água encanada, né? Então a mulher pegava lá uma trouxa de roupa, ela ia lá para o rio, lavava a roupa, aí depois ela tinha que passar, o ferro era um ferro que colocava brasa dentro. Não tinha energia elétrica, né? Então você abria o ferro, colocava as brasas lá, fechava para passar a roupa. Aí você queria comer, você tinha que plantar, você tinha que primeiro preparar a terra, né? Preparar a terra, plantar, cuidar, colher, processar o arroz, o feijão antes todo dia, o arroz era socado, né, no pilão. Então, tipo assim, você conseguia fazer esse equilíbrio entre a atividade física, naturalmente, que você dependia daquilo para ter o produto. Então, hoje em dia não, né? Aí depois, ao invés de lavar roupa no rio, aí veio a água encanada, veio o tanque, veio a máquina de lavar, veio até a secadora, né? E no caso da comida também, você não tem mais que plantar nada, né? Você vai no mercado, pega lá da prateleira. E então, tipo assim, se a gente seguir essa linha do hedonismo, quanto mais coisa, quanto mais facilidade
mais prazer, mais felicidade, a gente seria imensamente feliz, mais do que os nossos antepassados. Mas, na realidade, né, não é isso que acontece. É o contrário. Então é mais ou menos por aí, sabe? E a neurociência, ela se dedica mais a estudar isso. Então, tipo assim, quando a gente compra um carro, ou mesmo um eletrodoméstico, você vai lá comprar um liquidificador, sei lá, o mais básico assim. Ele vem o quê? Um manual de instrução. Até um produtinho que você compra lá pela internet, até um fone de ouvido, sei lá. Qualquer coisa, o eletroeletrônico, ele vem com um manualzinho de instrução, né? Só que a gente, ser humano, não vem, né? Então a gente tem que, pela tentativa de acerto e erro, a gente tem que ir descobrindo. E É assim que a gente aprende esse. também. Com o Oi? erro. É assim é que a gente aprende, com o erro. Sim, sim. Então, através de erros e acertos, né, a gente vai aprendendo. E a neurociência, ela tenta encurtar esse caminho para a gente. Então, imagina se uma criança, se ela tivesse que experimentar tudo que os pais experimentaram, né, para aprender. Não, os pais já dão várias dicas. Olha, se você comer errado, você vai ter esse problema. Se você comer só doce, você vai ter esse problema, né? Então, a neurociência, ela é como se fosse esse papel de mãe para nos mostrar o caminho das pedras, né? Então, opa, a droga ela dá prazer a curto prazo, mas a longo prazo não é legal não, cara. Então, né, ver o que te dá mais prazer a longo prazo. E aí tem um estudo, Martinha, também, que é muito interessante, que foi feito com algumas crianças nos Estados Unidos, é um estudo bem famoso. Eles pegaram algumas crianças, colocaram elas sozinhas numa sala e deu para elas um marshmallow, né? Não sei se tem em Portugal, mas é um docinho lá. Aí ele falou para ela assim, ó, se você comer esse docinho, tudo bem, não tem problema nenhum, ele é seu. Mas se você não comer, você vai ganhar, por 1 hora, você vai ganhar dois. Se você ficar sem, se você esperar por 3 horas, você vai ganhar três, quatro, né? Aí tudo bem, ele deixou uma câmera lá filmando e as crianças, né? Aí os bichinhos lá doidos, né? Ansioso para comer, né? Alguns chegaram a comer de imediato, já e pronto, já vou comer, acabou. O outro ficou esperando, o outro ficou esperando, o outro pegava, mas não comia, né? Cada um reagiu de uma forma. E esse estudo, ele foi lá, né, tabulado e acompanhou essas crianças até que elas se tornassem adultos. E aquelas pessoas que não conseguiram evitar não conseguiram evitar a compulsão de comer de imediato, aquela criança que pegou e que quis o prazer imediato, elas tiveram mais envolvimento com gravidez na adolescência, problemas com drogas, envolvimento, né, com o mundo do crime. Então, tipo assim, esse prazer imediato não é muito legal quando a gente busca isso, né? É o caso do alcoólatra, né, do adicto de drogas. Então, esse estudo é bem interessante, a gente ter essa capacidade de buscar o que nos preenche a longo prazo. Então, tipo assim, não buscar esse prazer, né, imediato, que é a hedonia, né? Então, a gente buscar a ataraxia e a eudaimonia, né, termos lá do estoicismo que a neurociência usa, que é esse preenchimento, né, de alma, que é uma coisa mais estável. E o prazer imediato, ele é muito mais gostoso, né, no primeiro momento. Então, tipo assim, se você é essa criança, se você foi essa criança que comeu o chocolate lá rapidinho, você não vai querer uma vida de casado. Uma vida de casado, ela é muito pior, entre aspas, do que você ficar com uma garota diferente todo dia, né, para um adolescente, para um jovem. É muito mais gostoso você comer açúcar e comida processada, que hoje eles já adicionam ali vários aditivos, né, que trabalham com o seu cérebro para você se viciar. Então é muito mais prazeroso você comer comida processada, açúcar, do que você comer saladas cruas, verduras, né, grãos germinados. Então a gente precisa ter esse cuidado, tipo assim, né, o que que eu estou querendo para mim, o que que eu estou construindo a longo prazo. Então, tem um vídeo que foi veiculado no Canadá,
faz essa pergunta, né? Assim, a seguinte pergunta: como que você vai viver os últimos 10 anos da sua vida? Você está construindo eles hoje, tá? Então, tipo assim, quais são os seus hábitos? Você fica no sofá, na Netflix todo dia, você come comida processada, né? E aí o videozinho, se a gente estivesse aqui, né, num outro aplicativo, a gente poderia ver esse vídeo. Mas mostra um senhor na cama de hospital, né, todo lá com aqueles negócios na boca, bem velhinho. Bem, quer dizer, bem velhinho não, né? Assim, acho que talvez uns 70 e poucos anos. Mas ele sofrendo muito no hospital. E o outro, que na realidade é o mesmo ator que faz, ele está andando de bicicleta com o neto, ele está participando de eventos sociais, ele está num restaurante, ele está numa festa. E o outro lá no hospital, um está calçando tênis para correr, o outro está com um chinelinho lá, né, do hospital, está numa cadeira de rodas. Então, tipo assim, era para conscientizar justamente isso, as pessoas com a sua qualidade de vida, né? Então a pergunta é essa: como você vai passar os seus últimos 10 anos de vida? Então, aquela criança Era que um... foi capaz de odiar o seu marshmallow, ela é esse senhor que vai estar saudável com 70 e poucos anos, 80 anos lá na frente. E aquele que está lá na cama de hospital, dependente, né, de alguém que cuide dele, é o que vai lá e come o docinho, né? Porque ele não sabe esperar, ele não tem essa capacidade, ele quer o prazer imediato. Então, esse vídeo é muito bacana, achei muito assim, pertinente, né? Então a gente sempre mostra ele nessas linhas para a gente fazer escolhas conscientes, né? Então, como eu falei, o prazer imediato ele é muito mais fácil e muito mais prazeroso, né? Então, mas para a gente não buscar esse prazer, né, a curto prazo. E até porque esse prazer ele é muito volátil, né? Então, como a gente falou, ele te dá prazer naquele momento, mas se você repetir, ele não te dá mais prazer. Então, imagina assim, ó, Martinha, qual que é o seu prato preferido? Fala para mim. Ah, olha, queres que eu diga a verdade? Picanha. Legal. Tá bom. Então, o prato preferido da Martinha é picanha. Aí, Martinha, a partir de hoje, você vai comer picanha na janta, amanhã no almoço, e amanhã na janta, e depois no almoço, e depois na janta, e depois no almoço, e depois na... O que vai acontecer? Depois de uma semana, você não vai poder nem ver na sua frente, né? Então, é, a repetição do que dá prazer, né, te leva à anedonia. Então, é o caso que a gente já falou antes, né, de qualquer substância, né, droga, álcool, enfim, o açúcar. Então, você vai precisar sempre de uma dose maior, tudo bem, né? Mas sem falar que você vai, porque justamente por isso, porque você vai perdendo o prazer, aquilo te deixa de dar prazer. E então a neurociência ela busca isso hoje, estudar, né, o que torna o nosso bem-estar de forma mais linear, sem essa sazonalidade, de ficar subindo e descendo, né? Vem o prazer, vem a depressão, você repete a dose, sabe? Então, e tem algumas práticas que tem, aí você fala assim, essa Era parte é bacana, essa parte é bacana, ó. Então, tipo assim, então a ciência, ela acreditava, eu falei lá no início do perfil hedônico, lembra? Que o meu é 7, se acontece uma coisa ruim, ele cai para 4, volta para 7, coisa boa, ele vai para 10, volta para 7. Então, tipo assim, mas você não consegue sair disso? Não, não consegue. O seu perfil é esse, você vai morrer assim, com esse nível de felicidade 7. Isso era um conceito que se tinha, né, de como funciona o nosso cérebro, o nosso bem-estar, nossa felicidade. Só que a partir de estudos da neurociência, dos últimos 20 anos, talvez, descobriu-se algumas coisas que conseguem aumentar esse perfil hedônico. Olha que show. Então, tipo assim, caraca, eu consigo aumentar, né, o meu nível de felicidade? Consegue. Aí, se você for os estudos mais profundos, né, estudou várias, várias religiões, Bíblias, sutras, né, de todas as linhas, orientais, ocidentais,
E a espiritualidade, ela fala de alguns conceitos que faz com que a gente aumente esse nível, né? Então, a espiritualidade fala da caridade, ela fala do amor ao próximo, do sentimento de unidade. E aí a neurociência, sabe qual a conclusão da neurociência? Tudo isso funciona. Olha que bacana. Então, tipo assim, uma coisa que, não, que era só, tipo assim, não, isso é viagem, né? Isso é místico, não tem nada a ver com a realidade, tem tudo a ver. Então, tem um estudo numa universidade que eles pegaram, faz uma avaliação lá, né, de felicidade da pessoa, e foi distribuído assim um dinheiro, sei lá, R$ 1.000 para cada, ou € 1.000, né, para cada aluno lá da faculdade que estava dentro do estudo. E disseram assim, ó, você pode gastar esse dinheiro como você quiser. Aí uma pessoa foi lá na loja, né, comprou um monte de roupa bacana, o outro foi comer num lugar chique, o outro, enfim, cada um gastou de uma maneira. E aquelas pessoas que usaram aquele dinheiro para ajudar outra pessoa, ela teve um nível de felicidade maior. Olha que bacana. Então, tipo assim, o que eu tenho, se eu uso para ajudar o outro, aquilo me preenche muito mais do que, né, eu usar em proveito próprio. Então, isso é ciência, né? Tem, inclusive, eu vou partilhar com vocês um livro, depois vocês podem pedir para a Marta, quem tiver, né, com ela, quem tiver comigo pode pedir para mim também, um livro em PDF que se chama Ciência de Ser Feliz. Então, alguns dos conceitos, né, que nós estamos falando aqui tem nesse livro e tem também esse estudo. E então é muito bacana. E outras coisas que aumentam o nosso perfil hedônico é você fazer yoga, é meditação, alongamento, automassagem. Então eles foram. Então, tipo assim, se não é a hedonia, né, que me faz feliz, se não é o açúcar, não é a droga, não é o sexo, não é, né, assim, o que me dá prazer imediato, então o que que é? Então a neurociência chegou nessa conclusão. Então, essas práticas, né, de meditação, alongamento, automassagem, visualização criativa, então elas nos levam, né, relaxamento, elas não conseguem aumentar esse nosso perfil hedônico. Aí você vê uma pessoa, assim, como que eu vou te falar? Você vê assim, um monge, uma pessoa assim, não, eu não gosto do termo religioso, mas uma pessoa espiritualizada, né, mesmo que ela siga a linha religiosa, ela tem um sorriso, ela vive numa paz, uma harmonia muito maior do que uma pessoa, de repente, milionária, né? Então, tipo assim, aquilo não te traz, né, essa paz. Aí tem um livro que eu me lembro agora, chama O Homem Mais Feliz do Mundo. Então, tem o Mathieu Ricard, ele é um francês, ele é vivo ainda, tá? Ele vivia na França, ele é um neurocientista, ele é um neurogeneticista, ele é doutor, o pai dele era político, a mãe é artista plástica, o mesmo caso ali dos cantores, sabe? Então ele tinha tudo assim para ser uma pessoa, né, realizada e tal. Mas ele sentia um vazio, tipo assim, né? Então, poxa, tá faltando alguma coisa, né? Isso não me preenche. Aí me lembra até uma frase, né, de um filósofo, que é o Dostoiévski, que fala que dentro de nós existe um espaço que só Deus pode ocupar, né? Não aquele Deus místico, mas essa nossa natureza divina, que a gente consegue, né, em alguns caminhos. Então, tudo bem. Aí o Mathieu Ricard, ele não se sentia pleno na França. Aí ele foi, né, ele virou monge, botou a roupa laranja lá e tal. E hoje, inclusive, ele é intérprete, né, do Dalai Lama, e até hoje. Aí, tudo bem, ele foi lá. Aí, o próprio Dalai Lama, ele foi entrevistado uma vez, o que trazia a felicidade das pessoas, né? Por que as pessoas estavam tão deprimidas? Aí ele sugeriu o seguinte para a pessoa lá que fez o estudo, agora me fugiu o nome dele lá, o cientista, né? Aí ele falou para o cientista assim, ó, ao invés de você
estudar o que deprime as pessoas, o que faz mal, por que você não estuda o que faz bem para a pessoa, o que traz felicidade? Aí ele falou, é uma boa ideia. Aí eles pegaram alguns monges, né? E esse monge, inclusive o Mathieu Ricard, que era o francês, que já estava lá há um tempo, e colocaram os eletrodos, né, na cabeça dele, e eles estavam fazendo uma pesquisa para detectar o grau de felicidade das pessoas, de bem-estar. E esse parâmetro que eles tinham ia de mais 7 a menos 7, tá? Assim, só para ilustrar. Então, se você era mais 7, você era mais feliz, era menos 7, né? No máximo você era deprimido e tal. Aí quando fizeram esse teste com o Mathieu Ricard, esse francês, deu 45. Então, deu 8 vezes mais o nível dele de felicidade. Você falou, nossa, essa máquina aqui deve estar com um problema, né? Deve estar com algum defeito, né? A pessoa não pode ser tão feliz. Então, e estava correto. E eles chegaram à conclusão que não é só ele, não é só o Mathieu Ricard. Então, qualquer pessoa que tem o hábito de meditação, né, ele tem esse perfil de paz, né, esse perfil de bem-estar maior do que com alguns dias, meses, né, você vai aumentando uma parte do seu cérebro, aqui no neocórtex, né, que é justamente essa parte que te traz essa sensação. Então, isso é um estudo também, né, que mostra a importância, né, da meditação e o estilo de vida, né, de um modo geral, dessas pessoas. Então, tipo assim, por que que São Francisco, o próprio Buda, tipo assim, eram pessoas abastadas, né, que viviam na riqueza. Buda era um príncipe e tem outros santos, né, da Igreja Católica também, que abdicou de tudo isso para viver uma vida de simplicidade, de minimalismo. Tipo assim, eles ficaram doidos? Não, muito pelo contrário, eles despertaram, né? Eles experimentaram os dois lados e descobriram, né? Que o Mathieu Ricard, se ele se decepcionasse, ele voltava para a França, né? Mas então eles descobriram que o que nos preenche, o que nos traz essa felicidade realmente são essas práticas, né? Da caridade, da oração, da meditação. E é muito bacana isso hoje, Marta, também, porque hoje a gente dispõe de dispositivos que comprovam isso cientificamente. Exato. Então, tipo assim, antigamente você falava com uma pessoa, tipo assim, você rezar faz bem, né? Você meditar faz bem. Então, tipo assim, você acreditava ou não acreditava, né? Agora, hoje não. Hoje a gente sabe, né, existem esses eletrodos que você coloca no cérebro das pessoas. Então, tipo assim, quando você ora, tem uma parte aqui do seu neocórtex que se irriga de sangue, que é ativado. Só o fato de você se ajoelhar, sabe? Você já ativa essa parte também, né? Você colocar as mãos em prece, ativa. Então, tipo assim, isso é tudo mostrado assim eletronicamente, né? Lá no videozinho. E esse estudo também, né? Do Mathieu Ricard que a gente falou. E a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. E dentro da linha da neurociência também, tem várias linhas, né? Que a gente aproveita. Tem um estudo que chama cérebro trino. Então, o nosso cérebro, ele começou lá atrás como um réptil, né? Então, nós somos já um réptil. E o cérebro do réptil só tem um ligar e desligar. É só sobrevivência, sabe? Então, tipo assim, a tartaruga, o jacaré, o crocodilo, eles não têm instinto materno. Então, eles botam lá o ovinho e cai fora. Aí o sol choca, nasce o bichinho e ele se vira. E é só isso. Ele não tem... não desenvolveu nenhuma afinidade, parte emocional, né, com os filhos. Aí, depois o nosso cérebro evoluiu para a parte límbica, né, o sistema límbico, que fica no meio aqui da nossa cabeça, aproximadamente, e é onde tem nossas emoções. Então, os animaizinhos, né, os mamíferos, a gente evoluiu para o mamífero, então ele já tem emoção, sabe? Então, você vê que um gato, um cachorro, né, um mamífero, de um modo geral, ele defende o filho, né, e ele já consegue interagir com a gente e tal. Aí depois, ao longo do tempo, foi passando, a gente desenvolveu essa parte aqui do neocórtex, que é a nossa testa. Então, o único animal que tem testa é o homem.
né? Então, se você ver, nenhum outro animal tem, que é onde está essa parte do nosso cérebro, do neocórtex, também que eles chamam de lobo dos anjos. Então, a gente continua desenvolvendo ele. Então, nessa parte do nosso neocórtex está o nosso sentimento de unidade, o sentimento de ajudar o outro, o sentimento, sabe, de compaixão, de empatia, de inteligência emocional, sabe, de não ir só pelas emoções. Então, às vezes, a vontade é de você agredir a pessoa, né? Mas, opa, se você lembra do neocórtex, isso aqui vai dar ruim, né? Melhor ainda não fazer. Então, é o nosso neocórtex, né? Que é chamado também de córtex o lobo dos anjos, né? É o lobo frontal, essa parte aqui. E a gente está desenvolvendo ele. Então, tipo assim, as pessoas falam assim, nossa, a humanidade hoje, ela é muito violenta, né? Mas se você estudos científicos, mais uma vez, ciência, não é o ponto de vista de uma pessoa. Estudou-se a história durante 10 mil anos e você sabe qual a época de mais paz, de mais amor, né, que resume essa unidade, tudo isso. A época que houve mais paz, sabe quando que é? É atual. Então, a mídia foca muito no negativo, né? Mostra lá o assalto, o assassinato e tal. Mas, assim, como conjunto, a gente não precisa ir muito longe, né? O tempo dos escravos, né? O que o ser humano, né, fazia com o outro, né? Então, é uma coisa recente, né? Aí de 100 anos atrás, né? Menos até. Então, a gente está desenvolvendo esse nosso neocórtex, né? Esse lobo dos anjos. Então, se a gente pegar o cérebro de um bisavô nosso ou um antepassado, com certeza, e a comparar com o nosso vai estar mais desenvolvido que o dele. Assim, né? Então a gente está mais humano, a gente está mais espiritualizado, a gente tem mais compaixão, mais amor, né? Assim, no sentido, o amor que a gente fala na espiritualidade, que é o amor ágape, né? Que é um conjunto, né? De caridade, de compaixão, de unidade, né? Não é aquele amor romântico. Então, é muito bacana isso, né? Esse complemento que as outras ciências trazem, né? Para somar e hoje a gente poder comprovar, né? Tabular tudo isso, que antigamente a espiritualidade dizia, né? Hoje a ciência comprova, né? Esses dados que é o caminho, sabe? Então, a gente traz também muito, a neurociência também explica muitos medos que a gente tem, ela explica por que a gente faz o que faz, né? Então, tipo assim, mulher tem dificuldade com direção, né? Direção assim, de se localizar. Então, tipo, se ela está num lugar, ela tem que se deslocar de pé para outro, de carro ou a pé, ela não tem a mesma habilidade que um homem. Isso não é machismo, tá? É fato pelo seguinte, a mulher, né, na época lá das cavernas, ela ficava dentro da caverna, cuidando dos filhos, ela saía no máximo ali fora, voltava, né? E o homem? O homem não, o homem tinha que caçar, ele tinha que coletar frutos, né? Então ele ia, sei lá, de repente a quilômetros de distância, né, da caverna. Então ele teve que desenvolver essa habilidade. Senão ele chegava lá e não sabia para voltar para casa. Ele pegava a caça, mas não sabia voltar para casa. Então ele teve que desenvolver essa habilidade de ir e voltar, né? Então, tipo assim, muitas coisas que a gente sente, que a gente vê hoje como realidade, a neurociência, né? Tem pessoas que estudaram, que dizem isso, que comprovam, né? Por que a gente funciona como funciona? Então, dentro dessa localização, né, a dificuldade da mulher maior, né, de se deslocar com direção e o homem tem mais facilidade, vem daí. Né? Então, tipo assim, nada é assim, né, do nada. Por que a gente tem medo de falar em público, Martinha? Nós falamos disso ontem, né? Então, tipo assim, a gente lá nessa mesma época das cavernas, a gente dependia muito de estar em grupo.
Então, tipo assim, se você fosse excluído do grupo, era uma pena de morte, praticamente. Então, você tinha que fazer fogueira, você tinha que caçar, você tinha que se proteger, se aquecer. Tudo era feito em grupo. Né? Então, tipo assim, se você por algum motivo era excluído daquele grupo, era uma pena de morte, né? Sem falar dos animais, né? Predadores que existiam na época. Ou se você ficava doente, como é que funcionava, né? Um tinha que cuidar do outro, né? Como é que você ia se virar? Então, a gente tem essa ânsia muito grande de pertencimento. Então, a gente faz tudo para pertencer. A gente vê muito isso no grupo de jovens, né? Nos adolescentes. Então, eles têm que ter o tênis da moda, tem que ter o cabelo da moda, o óculos, enfim, né? Eles têm que pertencer àquele grupo. E muitas vezes eles têm que beber, eles têm que fumar maconha, senão você vai ser excluído do grupo, né? Então é uma pressão muito forte. Então a gente traz isso ainda com a gente. E o que, que acontece quando você se expõe, quando você fala em público? Né? A gente tem esse risco de você ser julgado, de você não ser aceito. Então vem daí. Então o nosso maior medo, né, como humanidade, né, assim, de um modo geral, é o medo da morte. E o segundo maior medo é o medo de se expor, o medo de falar em público, o medo de aparecer. Mas por que isso, né? Então a neurociência faz todo esse estudo lá, né, de como funciona o nosso cérebro, como desenvolveu, e chega a essa conclusão. Então não é o medo em si, né, de se expor, é o medo da rejeição. Porque quando você se expõe, ou você é aplaudido ou você é vaiado, né? É rejeitado. Então vem daí. Então é muito bacana, assim, né? Como eu falei, a gente não vem com manual de instrução. Então é legal a gente buscar isso. Por que que eu sinto isso, né? Por que que eu tenho medo de falar em público? Vem daí, né? Ah, por que que, né, mulher tem dificuldade de se locomover, de se guiar pelo mapa? Vem daí também, né? Que eu falei que elas não desenvolveram essa habilidade. E então a gente só desenvolve a habilidade que a gente pratica, né? Então aquilo que a gente pratica cria um hábito e a gente vai passando isso no nosso DNA, né? Então para outras pessoas, para os descendentes. Então, hoje, o sentimento de comunidade veio daí, né? A gente se juntar em cidades, tudo também, porque se a gente não conseguia sobreviver sozinho, mas como a gente falou também lá atrás, tudo tem a sua utilidade, né? Tem a sua justificativa por que funciona daquela forma, mas mais importante do que você agradar o outro, do que você pertencer, é você ser você, né? Então, você descobrir a sua essência, porque senão também vai ficar um vazio, né? Então, tipo assim, eu vou usar a roupa da moda, eu vou morar no bairro da moda, eu vou ter o carro zero, né? Mas só para ser aceito pelo outro, né? E é o que as mídias sociais hoje também, né, incentivam muito. Ah, você tem que usar essa marca, você tem que usar esse perfume, sei lá, alguma coisa que eles tentam te vender para você ser aceito. Mas o caminho não é por aí, né? É a gente olhar para dentro, né? O que que de fato me preenche, né? O que que me traz essa realização, né? Assim, plena e a gente achar esse caminho, porque é a única forma da gente se preencher, até em contato com a nossa essência, né? E tem uma mensagem que eu gosto também que diz assim: a melhor forma de você agradar alguém é você não se preocupar em agradar. Então, tipo assim, eu vou ser eu, né? Vou seguir a essência do meu espírito e isso me preenche. Igual o Diógenes falou, né? Eu sou o Diógenes e isso me basta, né? O que eu sou como pessoa, como ser. E naturalmente você vai agradar mais do que se você ficar tentando agradar todo mundo, né? Então, ícones assim que nós tivemos na história, né, de artistas, né, assim, Elvis Presley, Michael Jackson e a banda Pink Floyd, são pessoas assim que quebrou todos os padrões da sua época, né? Então todo mundo fazia uma coisa de determinada maneira e todo mundo seguindo aquele padrão e essas pessoas elas fizeram uma vertente totalmente diferente e mudou a história, né? Elas são ícones, né, até hoje.
Então, são pessoas que acharam, né, a sua essência, que seguiram, escolheram optar, né, pelo que sentem, do que agradar, né, o que era na moda na época, né. E o Martim, você está cuidando do tempo aí, menina? Aqui quando liga. Olha, ah, antes de nós terminarmos, não é? Queria que me dissesses onde é que as pessoas te podem encontrar, saber mais. Eu sei que tens um grupo em que fazes meditação. Podes partilhar um pouco isso com quem está nos a ver lá em casa? Legal. Então, pessoal, eu sou meio grego em mídias sociais, sabe? Então, Facebook, Instagram, mas no meu Instagram, que é Antunes Tadeu, tem lá no link da bio um grupo de, de Instagram, desculpa, de WhatsApp, que direciona vocês para um grupo para fazer umas práticas todas as manhãs, que inclui, né, tudo isso que eu falei para vocês. Então, lembra que eu falei para vocês que tem algumas práticas que aumentam o nosso perfil hedônico, né, de uma forma mais permanente? Então, que é a meditação, o alongamento, a yoga, a automassagem, o relaxamento e a visualização criativa. Então, nesse livro que a gente vai partilhar com vocês, A Ciência de Ser Feliz, também fala sobre isso. Então, e nessa prática que nós fazemos todos os dias, né, de manhã, a gente inclui tudo isso. Então, eu dedico 1h30, né, da minha manhã para isso, né, para fazer essa prática. Eu fiz essa prática uma vez durante 21 dias, era um desafio. Aí, ok, acabaram seus 21 dias. Foi conduzido, inclusive, pelo Matheus Douglas, né, que a Marta aí conhece muito bem. Só que acabou os 21 dias. Aí eu pensei da seguinte maneira, eu falei, poxa, isso é tão bacana, né? Eu vou continuar fazendo. Uma coisa que eu experimentei, né, e me fez bem, por que que eu não vou continuar? Aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, já que eu vou fazer, né, para o meu bem-estar, por que não partilhar com as outras pessoas, né? E aí eu abri esse grupo de WhatsApp e comecei a fazer. Aí o pessoal me acompanha, né, todos os dias, incluindo sábado, domingo. E então são essas práticas, né, como eu falei, meditação, alongamento, yoga, meditação, relaxamento, automassagem e visualização criativa. Aproximadamente 15 minutinhos leva cada prática dessa. Então, tipo assim, a Martinha fala assim, eu só posso das 7 às 7h15. Ela vai pegar a meditação. Ah, não, eu posso das 7h15 às 7h30. Você vai pegar o alongamento com yoga. Das 7h30 às 15 para as 8, você vai fazer automassagem. Então, você pode entrar e sair a qualquer momento e você vai se beneficiar daquela prática que estiver sendo feita. Aí a Martinha fala assim, não, mas é o horário que eu estou indo para o trabalho, eu não posso fazer, de segunda a sexta. Ok, a gente faz também no sábado e no domingo. Então, eu convido vocês a experimentarem e eu acho bem bacana, né? Existe disciplina, foco, mas é uma mensagem assim que eu gosto, que é de um médico aqui brasileiro, mas talvez vocês conheçam, o Lair Ribeiro. Ele viveu na Europa, né, nos Estados Unidos, é uma sumidade assim, como médico, Lair Ribeiro. Depois vocês procuram na internet. Tem uma mensagem dele que eu gosto que diz assim, ó, se você não cuidar da sua saúde hoje, um dia você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença, né? Então, tudo é uma construção. E o fato da gente fazer juntos também é mais, torna a coisa mais constante. Então é igual aquela máquina de caminhada lá, esteira de caminhada, né? As pessoas compram, mas vira um cabide, né? Porque ela, com pouco tempo, ela deixa de fazer. Então a gente precisa de um grupo. Na Escola para a Vida, que eu participo com a Marta, a gente fala muito isso, né? Então, tipo assim, sozinho você vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe, de forma mais constante. Então, tipo assim, você saber que, né, todo dia de manhã tem um grupinho lá te esperando, que você pode entrar e sair a qualquer momento, você pode se beneficiar daquilo, né? Você saber que você está em conjunto, em grupo, aí traz aquele sentimento que a gente precisa do pertencimento que eu comentei lá atrás, lembra? Que a gente tem essa necessidade de pertencer ao grupo.
Então, isso é muito interessante. Marco, eu começo a falar e eu lembro sempre de um estudo científico. Agora Não, falando de um outro estudo. mesmo quase a terminar, eu quero aqui agradecer aqui a quem esteve presente, aqui um agradecimento especial aqui para o Unindo Corações e Terapeutas, o nosso querido Lucas, do nosso projeto que temos em comum, eu e o Tadeu. Quero agradecer a ele. Ele falou aqui uma mensagem que diz: Tadeu, que tens que vir cá a Portugal. Pronto, não sei. Quero agradecer também, em especial, ao Igor Oliveira, que ele esteve aqui também. Não sei se ainda está. O nosso mentor da Escola para a Vida também. E agradecer-te a ti por teres aceito o meu convite, por os dois estarmos aqui neste desafio de nos expormos publicamente, não é? Porque é aqui uma libertação de umas crenças que nós ambos temos e é uma honra poder estar a fazer esta live junto contigo. É sempre um Ok, prazer de muitas histórias, com muito conhecimento para partilhar e foi muito bom. tá, Agradeço. tá. Martinha, deixa eu só contar essa história antes de encerrar. Foi feito um estudo em Harvard, o que que levava as pessoas a ter longevidade e saúde, tá? Então, aí eles levaram em conta a alimentação das pessoas, atividade física, enfim, né, vários itens que levam a pessoa a ter mais saúde. E a conclusão que eles chegaram, que o fator determinante, assim, que mais traz longevidade e saúde para as pessoas, sabe o que que é? O sentimento de pertencimento. Então, foi estudado assim em vários lugares do mundo, as zonas azuis, né, que eles chamam, pessoas onde vivem com mais tempo e mais qualidade de vida. E a conclusão que eles chegaram foi essa. Então, tudo tem a sua importância. Mas mais importante que a atividade física, que a alimentação, é o sentimento de pertencimento. Então, o ser humano, ele é um ser social, um ser gregário. Então, a gente tem muita necessidade do convívio, do olho no olho, da necessidade do abraço. Só que o mundo virtual, digital, aí nos distanciou cada vez mais, né? Então, Exatamente. e a gente precisa disso. Como ser humano, é uma parte, né, inerente nossa a ter preencher esse sentimento de pertencimento. Então, é um motivo a mais para vocês, né, juntarem-se a nós aí. Não dá para ser presencial, mas esse virtual, você saber que tem uma outra pessoa que está na mesma coisa que você, já te preenche de alguma forma. E eu agradeço aí o seu convite, agradeço a oportunidade, né? Espero que vocês tenham tirado algum proveito aí. E lembrando que o importante são hábitos, né? Você é um produto, né, dos seus hábitos. Então você cria os seus hábitos e os seus hábitos criam você, cria a sua vida. Então vamos desenvolver bons hábitos aí. Tem muito mais assunto, muito mais coisa para falar, mas a gente continua aí. Outro dia a gente fala de outras coisas que ficou para trás aí, tá bom? Olha, um prazer mais uma vez. Gratidão a todos os que estiveram presentes. E mais uma vez, muito, muito obrigada. Adeus para todos. Obrigado, eu, Martinha. Valeu.